A paz do Senhor, classe Ebenezer, e a todos vocês que estão nos acompanhando nesse momento. Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Eu vou fazer uma oração em agradecimento a mais um dia que o Senhor tem nos concedido. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos. Somos gratos a Ti por mais essa oportunidade, Pai, porque sabemos que sem Ti nós não somos nada. Sem Ti, Senhor, nós não existimos. Por isso, Senhor, muito obrigado. Nós confiamos em Ti, confiamos, Senhor, que o Senhor pode fazer o impossível se tornar possível na nossa vida. Por isso, Senhor, continua conosco. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer aqui ao meu Deus por mais essa oportunidade que Ele tem me concedido. E sem Ele eu não estaria aqui, sem Ele eu não conseguiria dar um passo, né? Então eu quero ser grato ao meu Deus por mais essa oportunidade que Ele tem me concedido. Meu coração é grato a Deus. Estamos aqui para poder falar a respeito da revista da Escola Bíblica Dominical, da EBD, com o tema de hoje: a construção do templo enfrentou oposição. Mas antes de entrar na revista e de entrar na palavra do Senhor, eu quero aqui deixar o meu abraço rapidamente ao meu pastor Osésio Moreira, esse servo de Deus, guerreiro na obra. Deus continue te abençoando, meu pastor Osésio Moreira. Ao evangelista Jeremias, homem de Deus também, servo do Senhor, guerreiro na obra do Senhor. Meu abraço, Jeremias. A todos os professores, a todas as professoras da Escola Bíblica Dominical, a todos os alunos, a todas as alunas, e em especial a classe Ebenezer. A lição número hoje é a lição número 4, data do dia 26 de julho de 2020, com o tema: a construção do templo enfrentou oposição. O texto áureo está assim: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Neemias capítulo 4, versículo 6. Verdade prática: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Leitura bíblica em classe. Esdras capítulo 4, versículo 7. Esdras capítulo 4, versículos 7, 9, 11, 13, 15, 16, 21 e 24. Nós só vamos ler Esdras 4, versículo 23 e 24, que diz assim: então, depois que a cópia da carta do rei Artaxerxes se leu perante Reum e Sinzai, o escrivão, e seus companheiros, apressadamente foram eles a Jerusalém, aos judeus, e os impediram à força de braço e com violência. Então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até ao ano 2º do reinado de Dário, rei da Pérsia. Meus irmãos e minhas irmãs, jovens, todos vocês que estão nos acompanhando nesse momento, esse tempo aqui é um tempo que os hebreus, os judeus, o povo de Deus estava saindo do cativeiro babilônico, e Deus usa um rei persa. O nome desse rei Ciro, o persa, que o profeta Isaías tinha profetizado 180 anos antes dele, que viria esse rei para poder tirar o povo do cativeiro. Deus usa esse rei chamado Ciro, o rei Ciro da Pérsia, para poder tirar o povo o povo hebreu, o povo de Israel, o povo de Deus do cativeiro. Então Deus desperta a Ciro para poder o povo ir a Jerusalém e a edificar a casa de Deus. Então o povo hebreu está saindo do cativeiro, e eles vão por ordem do próprio Deus, que Deus dá autoridade ao rei Ciro para poder o povo ir a Jerusalém edificar a casa do Senhor, a casa de Deus. Então, eles, como estão saindo do cativeiro babilônico, eles estão vivendo um novo tempo agora, estão saindo da escravidão,
para poder ir para sua terra. A terra deles não era Babilônia, a terra deles era Jerusalém. Eles estavam cativos e agora estão indo para Jerusalém edificar. Então pense no povo alegre, pense no povo feliz, que está saindo do cativeiro, está indo viver a liberdade novamente. E em especial, melhor ainda, está indo edificar a casa do Senhor, indo construir o templo do Senhor. Eu acabei de ler aqui que era uma festa que eles com, se não me engano, com trombeta, com instrumento de músicas, e eles falavam, eles estavam tão alegres que a voz deles se ouvia de bem longe. Era aquela alegria para o povo de Israel estar sendo cativeiro, em especial edificar a casa do Senhor. E agora eles estão, o altar havia sido restaurado, né? A festa dos tabernáculos estava sendo celebrada, o holocausto contínuo estava sendo oferecido cada dia, conforme o rito, né? A vida espiritual dos judeus estavam voltando, como escrito na lei de Moisés, e eles estavam vivendo novamente tudo aquilo que eles sonhavam, né? Estão vivendo novamente, estão saindo do cativeiro, estão sendo restaurados. Só que no meio disso tudo se levantam opositores contra a obra de Deus. Oposição, vem a oposição. Quem são esses opositores? Os samaritanos se levantam contra o povo de Deus. Esses samaritanos eram vizinhos ali de Israel. Eles se levantam na oposição, porque quando o povo de Israel se levanta para edificar a casa de Deus, os hebreus se levantam, enquanto o povo estava cativo, ninguém falou nada, né? Está preso, está no cativeiro lá, fica por aí mesmo. Agora quando se levanta, sai do cativeiro para edificar a casa do Senhor, aí eles se levantam para poder impedir a obra de Deus. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Eles se levantam para impedir a obra de Deus. O que eles fazem? Eles falam pro rei, como está escrito aqui, no livro de Esdras, capítulo 4, no versículo 11, que diz assim, versículo 12: Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós a Jerusalém e edificam aquela rebelde e malvada cidade, e vão restaurando os seus muros e reparando os seus fundamentos. Agora saiba o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, assim se danificará a fazenda dos reis. Então eles falam pro rei, eles inventam, né, essa história pro rei, e o rei acredita, né, vai na ideia deles, e o rei impede a obra da casa de Deus. Como a gente leu no começo aqui, que é o versículo 24, então cessou a obra da casa de Deus, que estava em Jerusalém, e cessou até o ano segundo do reinado de Dário, rei da Pérsia. Mas o que acontece aí? Aí eles, quando a obra de Deus é impedida pelo rei Artaxerxes, quando a obra de Deus é impedida pelo rei Artaxerxes, por intermédio dos samaritanos, os judeus, em vez de outorgar as bênçãos que Deus tinha dado para eles, os judeus, em vez de se oporem àquilo que os opositores falaram a respeito deles, o que eles fizeram? Se entristeceram. Uns voltaram para suas casas, voltaram às suas vidas normal novamente, se entristeceram, voltaram às suas vidas normal, e em vez de eles outorgarem, pedirem, orarem a Deus, para Deus se oporem, não vai assim não, o meu Deus é o Deus de Israel, ele falou que a gente ia edificar essa casa, e Deus tinha usado a maior autoridade daquela época, que era o rei da Pérsia, que era o Ciro, que Deus tinha dado autoridade a esse homem para libertar o povo do cativeiro. Então agora já tem outro rei aqui, é o rei Artaxerxes, e os samaritanos inventam essa mentira a respeito dos hebreus, e eles impedem, e o rei Artaxerxes impede a obra de Deus.
E o que é que acontece aí? Em vez dos judeus e os hebreus irem se oporem contra essa ordem, eles não, eles se desanimam, eles retrocedem, eles ficam tristes, amargurados, e se esquece, talvez eles tenham se esquecido por um momento do Deus que eles serviam, do Deus que eles tinham. Porque assim, se eles lembrassem um pouquinho, eles poderiam lembrar do que Deus tinha feito com o exército do rei da Síria, quando o exército do rei da Síria cercou o rei Ezequias, e ele mandou, ele fez insultos ao Deus de Israel, mandou fazer, falou muita besteira, falou muitas blasfêmias contra o Deus de Israel, porque ele tinha cercado o rei Ezequias e insultando o Deus de Israel. Quem é o Deus que vai livrar vocês das minhas mãos, né? Mais ou menos assim foi isso que ele falou. E sabemos que Ezequias buscou o Senhor e Deus envia um anjo só. Um anjo só, foi bastante. Não foi vários anjos, nem dois, nem uma legião de anjos, não. Um anjo só foi o bastante para destruir o exército do rei da Síria. E foram mortos 185 mil homens, 1.000 soldados. 185 mil soldados que caíram, que morreram, que desfaleceram por causa do povo de Israel. Se eles pelo menos tivessem lembrado disso, se eles tivessem na mente dele, não, nós vamos querer a nossa vitória. Foi Deus, o próprio Deus, o Deus de Israel, o Deus que nos trouxe para essa terra. Eles poderiam ter lembrado. Só do fato deles estar saindo do cativeiro, estando na terra de Jerusalém novamente, aquilo ali já era uma bênção de Deus por eles terem saído do cativeiro. Mas eles pegam essa ordem do rei Artaxerxes e ficam desanimados, ficam tristes e desanimam. Eles poderiam ter lembrado também, uma vez quando o rei Josafá estava cercado, via contra ele os moabitas e os amonitas. Então ele ficou preocupado e foi buscar o Senhor e orou. E diz a palavra de Deus que Deus levantou o espírito de um homem chamado Jaaziel e disse assim, nessa peleja não tereis que pelejar, porque essa peleja não é vossa. E aqueles povos que se levantaram contra Josafá, contra o rei Josafá, foram desbaratados, porque a Bíblia fala no livro de Crônicas, 2 Crônicas, capítulo 20, que quando o povo começou a louvar o Senhor, porque Josafá pegou os músicos, os instrumentistas e colocou na frente da batalha. E quando eles começaram a louvar o Senhor, começaram a louvar a santidade de Deus, começaram a louvar o Senhor, o Deus de Israel, no meio daquela turbulência que eles passavam, porque vinha contra ele uma grande multidão, os moabitas, os amonitas e os da montanha de Seir, vinham para lutar para matar o povo de Israel. Então Deus se levanta e fala que iria dar livramento ao seu povo. E a Bíblia fala que no momento que eles começam a adorar o Senhor, antes da batalha, nem precisaram lutar, começaram a louvar o Senhor. Os inimigos foram desbaratados. Quando eles chegaram lá, estavam tudo mortos já, porque Deus colocou emboscada lá e Deus matou todo mundo. Assim mesmo Deus vai fazendo a sua vida, meu irmão. Eu sei que momento, às vezes nós desanimamos mesmo nós desanimamos, mas Deus é o que nos fortalece. E hoje em dia, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra os principados, contra as potestades. E no meio desse desânimo, no meio dessa guerra, que aqui o povo de Israel estava lutando contra o inimigo que ele estava vendo, que era os samaritanos. Mas nós lutamos, a nossa luta de hoje é uma luta diferente. A nossa luta de hoje não é contra a carne nem contra o sangue, porque a Bíblia fala que Jesus fala que nós devemos amar aos nossos inimigos. Nós devemos amar. Se alguém bater na sua face, oferece-lhe a outra. Então, se alguém tem 2 túnicas,
dá uma e fica com a outra. Então essa é a lei do Senhor: amar o próximo como a si mesmo. Se você ama o seu próximo como a si mesmo, você está cumprindo a lei, o mandamento do Senhor, que é o amor, que é isso que ele veio trazer para nós: amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Mas qual é a nossa luta, Jaime? Qual é a nossa luta? A nossa luta é contra o nosso inimigo maior, que a Bíblia fala que ele anda ao derredor procurando quem possa tragar. E esse inimigo é Satanás. E nós temos que ficar vigilantes 24 horas por dia, porque o povo de Israel aqui estava desanimado, e desânimo espiritual é uma coisa terrível. E é isso que Satanás tem colocado no nosso meio nos dias de hoje, o desânimo. Se nós formos ver e parar para perceber, nós nos desanimamos até de estarmos na casa, às vezes de irmos para a casa do Senhor. Não que Deus não seja um Deus todo-poderoso, não que Deus não nos abençoe, não, é simplesmente um desânimo que nos abate, um desânimo que nos toma e nos impede de estarmos na casa do Senhor. Mas Deus está falando para você nesse dia que Ele quer novamente você buscando a Ele, que Ele quer ver você novamente louvando a Ele, que Ele quer ver você novamente pregando a sua palavra como você pregava, que Ele quer você novamente fazendo a obra do Senhor como você fazia. Ele quer te ver novamente. A sua cadeira está lá reservada e ninguém vai ocupar a cadeira que Deus colocou para você. Então a cadeira que Deus colocou para você está reservada lá, é sua, e somente Ele pode tirar, mais ninguém. Então esse desânimo espiritual, essa fraqueza espiritual, está acontecendo nos nossos dias. As nossas armas para lutar está aqui no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 10, que diz assim, a armadura de Deus. Como nós vamos enfrentar essa luta, Jair? Como nós vamos enfrentar esse desânimo espiritual, essas coisas que nos abatem? Primeiramente, a decisão é sua. A Bíblia fala que nós temos livre-arbítrio, então a decisão parte de você. E a partir daí, que você der o primeiro passo para Deus, aí, meu irmão, aí Deus vem. Aí Deus vem te abençoando, Deus vem te guardando, te edificando novamente, te dando força novamente, como diz no livro de Isaías, no capítulo 40. Mas aqueles que esperam no Senhor, os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então receba renovo do Senhor nessa noite, receba novas forças do Senhor nesse dia, receba forças do Senhor nesse dia, para você continuar a caminhada, para você continuar guerreando, para você continuar batalhando na obra do Senhor, porque Deus quer te ver de pé, Deus quer te ver de cabeça erguida, Deus quer te ver com olhar, com brilho nos olhos novamente, com olhar de guerreiro, com olhar de guerreira, porque quem está frustrando isso na sua vida, quem está tirando isso da sua vida é Satanás, e Deus quer mover o sobrenatural na sua vida e te colocar de pé novamente. Como nós vamos conseguir isso? Com as armas espirituais de Deus, que diz assim, livro de Efésios capítulo 6, versículo de 10, que diz assim, a armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí ele vai falando para a gente agora as armaduras de Deus, como nós vamos lutar, as armas espirituais dessa guerra. Não são armas carnais, são armas espirituais. Quais são as armas espirituais dessa guerra? Aí ele vai falar no versículo 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais estar firme no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça,
e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui é uma recomendação para nós lutarmos nessa guerra: tomar o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, o escudo da fé, os pés na preparação do evangelho da paz, couraça da justiça, né? E aqui há várias recomendações aqui: cingidos os vossos lombos com a verdade. Então, através disso, com essas recomendações básicas, você vai alcançar êxito, você vai alcançar os seus objetivos, você vai alcançar aquilo que Deus tem proposto para você. E para concluirmos, como estamos falando sobre oposição, nada melhor do que terminarmos de quem venceu todas as oposições, aquele que está acima de todas as oposições, aquele que está acima de toda a fraqueza, aquele que está acima de todo desânimo, aquele que está acima de toda tristeza, aquele que está acima de tudo. Nós estamos falando do nosso Rei Jesus, que está acima de todas as coisas. Para concluirmos, nós vamos falar a respeito deste homem maravilhoso. Como estamos falando de oposição, teve Jesus, quando passou por essa terra, ele teve opositores, pessoas que falaram a respeito dele coisas que não aconteceram. Então caluniaram o nosso Jesus, bateram no nosso Jesus, cuspiram no nosso Jesus, falaram coisas para o nosso Jesus que para um homem não pode ser falado. Então toda sorte de humilhação o nosso Jesus passou. Então ele sofreu oposição, que nem nós sofremos às vezes, né? Então nosso Jesus sofreu oposição. Que oposição foi essa, Jaime? Quando cuspiram nele, quando falaram maldade sobre ele, quando caluniaram ele. E eu acho uma coisa maravilhosa e extraordinária. Por quê? Porque quem cuspiu em Jesus, quem falou mal de Jesus, quem bateu em Jesus, quem caluniou Jesus, quem tentou frustrar os planos de Deus, que na realidade não poderia, soubesse que de fato Jesus ao terceiro dia iria ressuscitar, iria ver com os olhos dele o túmulo vazio, não tinha mais nada lá, o túmulo estava vazio. Quem bateu em Jesus, quem caluniou Jesus, quem falou mal de Jesus, soubesse que de fato Jesus ressuscitaria ao terceiro dia, teria batido em Jesus, teria falado mal de Jesus, teria caluniado Jesus, não teria. Mas os opositores tiveram que ver de fato, depois de 3 dias, o nosso Jesus, a tumba vazia. Eles foram lá e viram a tumba vazia. E a oposição deles ali, no momento que eles chegaram naquele túmulo vazio, caiu por terra, porque o nosso Deus, ele venceu todas essas oposições que estavam falando a respeito dele. Então nesse dia eu profetizo na sua vida também que todas as oposições de Satanás, todas as oposições que Satanás levanta, até mesmo na sua família, na sua casa, não sei com quem Satanás está usando para poder se opor a você, contra a obra de Deus na sua vida,
Deus está falando para você nesse dia que hoje cai por terra pela autoridade do nome de Jesus, porque Ele ao terceiro dia ressuscitou, está vivo para todo sempre, e é essa a nossa certeza. E eu quero aqui concluir e finalizar e dizer para você que não há oposição contra o nosso Deus, não há oposição, seja ela qual for, não há, porque Deus vem, porque Ele é Deus de justiça, Ele é o Deus da verdade, Ele é o Deus que pega as coisas que não existem e faz existir. Se Deus quiser, nós iremos ter uma nova oportunidade. Se Deus quiser, nós iremos estar aqui numa nova oportunidade. Deus vos abençoe em Cristo Jesus.